Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Trinocast CNM. E hoje aqui a gente está fazendo aqui essa transmissão já ao vivo, né? Nosso terceiro episódio. Nós vamos falar hoje sobre transição energética e um estudo aqui sobre a realidade da Ceasa neste processo. Eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Moura, que é membro do CONARED, quase que, né? CONARED, vice-presidente da Cooperativa de Crédito Carbono Brasileira. Aqui à minha frente nós temos o Carlos Siegli, diretor-presidente da Ceasa do Rio Grande do Sul. E a nossa presença aqui sempre nobre, Dr. Alexandre Travares, especialista em gestão da informação, especialista em transição energética. E vamos começar esse nosso papo de hoje diretamente aqui com o Carlos, sobre o momento, né, Carlos, que a gente está enfrentando nessa história de transição energética, situação econômica. Como é que isso tem acontecido aí para vocês? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com os amigos aqui nessa mesa qualificadíssima. E a gente lá na Ceasa está no momento aí de retomada após as enchentes de maio, né? E retomando também os projetos estratégicos que a gente desenvolveu ao longo de 2023, que foi o ano em que eu ingressei lá na presidência da empresa, em maio de 23, e a partir dali a gente fez um diagnóstico, né, de como as coisas estavam funcionando e começou a encontrar as oportunidades para alavancar e modernizar os processos dentro da central de abastecimento do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece lá o complexo, a operação da Ceasa, né, de forma mais concreta, acho que é importante assim balizar com alguns números muito rápidos. Nós somos hoje a central de abastecimento de hortifruti granjeiros do Rio Grande do Sul. Da Ceasa saem 54% dos hortifrutis consumidos no Rio Grande do Sul toda semana, em todo o estado. Nós, em 2023, nós comercializamos só de hortifruti granjeiros 2,5 bilhões de reais em hortifrutis. E nós estamos falando de produtos que custam 2, 3, 4 reais o quilo, então são valores muito pequenos e grandes volumes. Foram quase 600 mil toneladas de hortifrutis granjeiros comercializados em 2023. Lá trabalham em torno de 10 mil pessoas em 395 empresas que operam lá dentro, empresas atacadistas que vendem hortifruti, compram e vendem hortifruti granjeiros do Rio Grande do Sul e de fora, né? Nós somos abastecidos por 732 municípios brasileiros, 24 estados e 11 países fornecem hortifruti granjeiros para lá. E mais 1.567 produtores do Rio Grande do Sul que vendem a sua produção diretamente lá no galpão dos produtores. Nós estamos falando desse universo, né, do estado. Bom, diante disso, algumas coisas a gente foi percebendo. A primeira coisa que nós fizemos no ponto de vista da energia, Alexandre, né, a Ceasa ingressou no mercado livre de energia. Nós tínhamos uma conta de luz lá que gerava em torno de 700 a 800 mil reais mês de energia. Muitas câmeras frigoríficas, a gente tem operação lá também de pescados, de carnes, né, grandes fornecedores que também geram muita necessidade de energia para dar sustentação a esse trabalho. E nós migramos então para o mercado livre, onde passamos a ter um custo operacional mês de energia em torno de 300 mil reais. Né? A Ceasa também, eu dizia isso aqui na preparação para nosso bate-papo, a Ceasa produz hoje entre 40 e 50 toneladas dia de resíduo sólido, né, de lixo. Em torno de 90% disso orgânico e 10%, mas 10% de 50 toneladas também é bastante coisa, né? Aí sim de secos, né? Palha, caixarias, papelão e tal. E esse resíduo hoje, ele é enviado para o aterro sanitário, a CRVR de São Leopoldo, é quem recebe o nosso resíduo e trabalha lá com o aterro sanitário de Minas do Leão, né? Remete para lá o resíduo. Ou seja, a gente está jogando fora, né, um produto que poderia gerar vários benefícios para a sociedade. Imenso, claro. E hoje ambientalmente, tratando ambientalmente do pior jeito possível, né, esse resíduo. E gerando um custo. Eu gasto 260 mil reais mês para gerir esse lixo e enviar ele para a CRVR e para ir para o aterro sanitário. Ou seja, eu gasto 300 mil reais de energia e 260 mil reais mês de gestão do resíduo. A ideia é criar uma usina
construir uma usina de biogás, né? Hoje, os estudos preliminares que se tem apontam que esse é o melhor caminho, uma usina de biogás dentro da Ceasa, né? Que possa ser alimentada pelo resíduo que a gente produz lá, essas 40 toneladas dia. E, paralelamente a isso, construir uma fazenda de placas fotovoltaicas nos telhados da Ceasa. O nosso projeto lá, a gente já fez o estudo, a gente tem capacidade lá para instalar 16.340 placas solares nos telhados dos 42 hectares do complexo da Ceasa. E junto com essas duas iniciativas, biogás mais fotovoltaica, a gente geraria mais energia do que o complexo precisa para funcionar. Né? Ou seja, nós eliminaríamos os R$300 mil de custo de energia de luz e os R$260 mil do custo de gestão do resíduo. Sensacional. E teríamos um ganho ambiental, né, imensurável. A gente está desenvolvendo esse projeto, está buscando parceiros agora para tecnicamente construir, visto que, obviamente, o quadro curto da Ceasa não tem técnicos especializados para esse tipo de desenvolvimento de projeto. Para, em cima disso, ter ideia de custo disso e buscar os recursos e financiamentos para isso. Então, o projeto lá está desenhado nesse sentido. O ano de 2025, para nós, é o ano de colocar esses projetos em pé, né? Saber ter custos e começar a buscar parceiros para financiá-los. Sensacional, sensacional. E em relação aos teus parceiros de negócios, como é que está a tua percepção da noção, da sensibilidade, ou da necessidade desta migração Então, a Ceasa, ela faz parte de uma associação que é a Abracem, Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento do Brasil. São 84 Ceasas no Brasil inteiro. Nós somos vice-presidente da Abracem e a gente participa da Federação Latino-Americana e da Federação Mundial das Centrais de Abastecimento do Mundo. A gente tem reuniões, eventos, de troca de boas práticas, enfim. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, a operação da maior Ceasa do mundo, não é Ceasa o nome, né, Central de Abastecimento de Alimentos do mundo, que é da Cidade do México. E lá é a única central de abastecimento do mundo que tem economia circular completa. Eles fazem essa geração de energia através dos resíduos, né, que eles produzem. Nenhuma outra central no mundo tem esse tipo de trabalho. A gente começou uma conversa com o governo brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia, para que o governo brasileiro avalie a oportunidade de não só a Ceasa do Rio Grande do Sul. A gente pode ser o projeto piloto disso, porque a gente está um pouco mais avançado que as outras Ceasas do Brasil. Mas, através da nossa iniciativa, que as Ceasas do Brasil inteiro possam ser transformadas em Ceasas com economia 100% circular, possam transformar o lixo em energia. Né? Com isso, o impacto de redução de emissão de CO2 na atmosfera seria gigante. Sem falar dos kart, né? Do lixo também. Né? O reaproveitamento, né? Seria fantástico. E a gente daria um recado para o mundo no ano em que a gente vai receber a COP30, né? De um projeto que possa realmente ter uma escala e um impacto grande na sociedade. A gente está nessa etapa, né, de discussão, a gente tem conversado muito com o ICLEI, que eu sei que esteve aqui já no podcast, para ser um parceiro institucional, para nos ajudar a estruturar o projeto, né, e a buscar parceiros para financiamento também. Tem várias portas abertas, né, para negociação, mas a nossa primeira etapa agora é estruturar o projeto e orçamentar ele, né, para que a gente possa dar esse segundo passo logo em seguida. Fantástico, Carlos. Eu queria ouvir um pouquinho aqui as impressões do Alexandre, como especialista, né, em transição energética, do que foi dito aí desse projeto, né, da Ceasa. Ok, obrigado a CNM, a Trino, a Cast, de estar dando esse apoio para a gente poder desenvolver esse assunto. Obrigado, doutor Rafael, por estar presente, o senhor Carlos também, com esse projeto com a Ceasa. É bem importante que assim, a transição energética ela já está se dando, ela já está acontecendo dentro da Ceasa, porque o que foi falado aqui já mostra a conscientização. Não só a conscientização através de custo, porque tu buscou primeiro a partir de custo, né? Ó, estou gastando muita energia, já foi para o Mercado Livre, já economizou quase R$700 mil por mês. Já está no Mercado Livre, né? E também estão com o projeto da energia fotovoltaica. Penso que, não esquecendo de cálculos, que o Mercado Livre hoje, para competir com o Mercado Livre, está bem complicado, porque ele está vindo de outras gerações, como a eólica, que é muito mais barato do que a própria energia fotovoltaica, né? Mas eu vejo que a questão do lixo também, ele está desenvolvendo essa questão, esse projeto,
que dependendo de como ele vai trazer o lixo, dependendo da técnica que ele for fazer, da metodologia, pode gerar crédito de carbono, pode gerar outros subprodutos, que tudo depende do planejamento. Mas a pergunta principal e até um questionamento é como está essa questão do financiamento desses projetos, que a gente vê muita gente fazendo projeto, desenvolvendo horas, trabalhando com analistas, com grupos. A ICLEI, ele conversou, uma instituição séria, uma instituição reconhecida internacionalmente. O Rodrigo estava presente comigo lá em Baku, na COP29, enfim, participou do projeto aqui da reconstrução não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul, e ele está realmente sendo apoiado pela uma instituição séria e com qualificação. A pergunta que também fica, como está essa questão do financiamento? Sempre se tranca nessa questão do financiamento. Quem paga a conta? Quem vai pagar a conta? Eu tive agora, em 2024, uma experiência, por exemplo, eu conversei com vários fundos internacionais dentro dos Estados Unidos, na Europa, enfim, em Wall Street principalmente, precisa de projetos bem qualificados. Chega lá, muitos projetos não têm a qualificação que realmente precisa. E existem formas lá fora, e eles estão investindo em duas coisas aqui no Brasil: infraestrutura e energia renovável, porque é a condição. O planeta está precisando. Hoje de manhã saiu um vídeo no YouTube do Dr. Carlos Nobre. Conheço ele, meu conhecido, enfim, já trouxe ele a Porto Alegre em 2008. Encontrei com ele lá na COP29 agora. Nós não temos esse tempo todo. 5 anos nós vamos estar sofrendo muito mais do que agora, porque o processo não tem como voltar mais. Eu vou diminuir o meu processo aqui, eu vou fazer uma mitigação. Se a gente não partir para o carbono zero, nós não temos mais esse tempo. A coisa vai, as pessoas não estão sabendo do que realmente está acontecendo com o clima. Existe software que mostra a temperatura aumentando, o carbono emitido. Hoje a China é o país com maior emissor de carbono. Tem um software, o Dr. Rafael deve ter isso até online ali, mostra a emissão do carbono diariamente. A China e os Estados Unidos estão se passando, enfim, e a China cada vez passa mais. Então, essa questão aqui de Porto Alegre que a SEASA está fazendo, ela não só pode desenvolver o projeto para ela, mas influenciar quase 400 empresas, mais de 10 mil pessoas que trabalham lá, mais a família dela. Estamos falando de 40 mil pessoas. No mínimo. Então, olha o que a SEASA pode influenciar. E nós estamos aí para ajudar, uma dica, uma informação, para que a gente realmente possa contribuir fomentar nessa questão ambiental, da mitigação aí dos gases de efeito estufa. Vou fazer um comentário muito singelo em relação a isso, muito doméstico até, né? Como nós, assim, que não estamos... o público em geral, que não está vivendo essa realidade de forma consciente no dia a dia, mas vive uma realidade doméstica que é muito perceptível. Vou dar um exemplo doméstico, né? Eu e minha mulher, a gente tem o consumo de frutas e verduras é muito elevado, né? Até porque a gente quer manter esse shape, né? E eu particularmente sou vegetariano, então eu consumo bastante produtos vegetais. E a gente percebe de uma forma muito evidente o volume diário de lixo gerado, de resíduo gerado. É uma coisa que a gente essa semana mesmo comentou, meu Deus, como nós produzimos lixo. Sim. E aí a minha mulher falou assim, isso que a gente está olhando só o nosso lixo dentro de um condomínio. Então é um lar dentro de um condomínio, dentro de um bairro, dentro de uma cidade. Agora vamos multiplicar isso. Então é uma coisa absurda e a gente fica curioso, tentando imaginar, meu Deus, para onde vai tudo isso? O que se faz com tudo isso? Né? E é apavorante quando a gente começa a pensar que em algum momento esse negócio vai estourar. Né? Então, eu acho que a gente eu acho que dentro das casas, né, as pessoas elas se dão conta que tem alguma coisa que não está certa. Que tem alguma coisa que tem que mudar na nossa cultura de produção e de descarte de lixo. Isso quando, até já comentei isso no outro episódio, isso quando
aquela família tem consciência de que deve separar o seu lixo, porque muitas... Então, tem locais que nem ao menos a coleta, né? Sim. Acontece. Então, assim, essas iniciativas, né, eu acredito, né, quando a gente consegue coordená-las e torná-las meio de influência, isso vai gerando um movimento, uma bola de neve aí que é imprescindível, né? Como a gente tem falado por aqui. Apenas um comentário singelo em cima do tema. Comentário vida real, né? A vida real, comentário doméstico, assim, né? Bom, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aqui e fazer um breve intervalo para os anúncios aqui, os recados dos nossos parceiros. A gente volta já já. Estamos voltando então à nossa mesa aqui. Acredito que a gente pode já passar, né, já a nossa bola aqui para o Rafael Moura. Rafael, você é um estudioso aí do tema. Eu queria saber um pouquinho do teu posicionamento em relação a esse movimento todo aí da transição energética. Pois é, nós tratando principalmente desse tema, né, eu agradeço aí o convite, né, da TRINC para estar presente, né, com os colegas aí qualificados. Eu participo hoje de uma discussões junto no CONARED, né, que é um comitê de técnicos que discutem, né, essa questão não só da transição energética que a gente vê aqui no país, mas toda a questão de pagamento de serviços ambientais, né, que algumas que todos nós podemos ter, né, quando a gente preserva uma floresta, faz uma prática de agricultura sustentável, não emite e não prejudica, né, e conserva e presta conta dos códigos florestal brasileiros, cada propriedade, né? Hoje o governo está criando várias alternativas de propriedades que estão mantendo as condições de preservação, né, através do código florestal. Então hoje tem tanto crédito de carbono, tem o CPR verde, tem os pagamentos de serviços ambientais que isso tudo é uma prestação de conta, até porque hoje a gente está discutindo muito, né, porque esse sistema de energia, principalmente aqui, né, quando a gente veio esse paradigma para nós, né, na questão da sustentabilidade, questão da energia, quando isso foi criado, foi concebido em todos desde a Eco 94 até para cá, até discutido tanto nos fóruns do protocolo de Kyoto, isso tudo foi copiado de uma maneira que nós, quando a gente interpretou aqui, nós vivemos uma outra matriz energética, né? Enquanto que na Europa, a maioria das emissões de CO2 dentro da Europa e dos outros países, o Brasil é uma outra realidade. 75% das emissões dos outros países é através da energia. Que eles usam diesel, usam gás, algumas matrizes são lenha e outras, inclusive, são óleo diesel, né? Enquanto que no Brasil a gente vive um panorama que hoje 94% da nossa energia é a produção é uma energia alternativa. É uma energia que a nossa matriz é hidrelétrica. Hidrelétrica, hoje é solar, a gente tem aqui a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, várias usinas eólicas, então é uma outra matriz. Então, e hoje a gente está vendo que a nossa principal pegada de carbono, a nossa matriz energética, tanto para a produção da alimentação, né, é através do uso do solo. Hoje, 75% da nossa emissão de CO2 é através de práticas de uso do solo. Então, a gente tem essas discussões muito que são as questões alternativas de como adequar a nossa produção agrícola, né, e a agricultura familiar, principalmente, também, que são as principais... Hoje, 70% da produção que vai na nossa mesa é da agricultura familiar. Sim. É da agricultura familiar. Então, hoje o agricultor vai ter a alternativa dela fazer essa transição de energia e tanto a transição de alimentação, de produção de qualidade de alimentação, beneficiar, criar, né, tanto isso se discute muito na Conab, isso provavelmente vocês discutem lá dentro da SEASA, que são alternativas de como o agricultor familiar ele pode beneficiar a qualidade da agricultura, tanto na questão da energia, de como é tratado e manuseado esse alimento, né,
não utilizando talvez grandes máquinas agrícolas, mas pequenas máquinas agrícolas, ou o próprio trato que a família tem, né, para cuidar dos seus alimentos, né, é utilizar também práticas que não constenha muito produção de energia. Por exemplo, os adubos sintéticos, hoje sintetizados, ele tem uma produção de energia muito grande para ser metabolizados. E quando a gente usa esse mecanismo por exemplo, de compostagem, que o próprio mesmo comentou, né, que a gente produz muito lixo orgânico que a gente produz de casa, e até mesmo na produção agrícola a gente produz muito esse material, né? Hoje existem técnicas, né? Hoje tem muitos estudos hoje no nosso meio científico, são as questões do tanto o uso de plantio direto, né? Não precisa mais colocar secante na plantação para colocar, usar a própria estrutura da vegetação, que é do Pampa, da Mata Atlântica, que é da nossa realidade, do nosso bioma, utilizar essa situação, utilizar adubos orgânicos, como a adubagem orgânica, né? Algumas braquiárias que colocam dentro do campo para criar a estrutura do campo, para criar aquele lastro orgânico que tem dentro do campo. Hoje está utilizando muito a prática de pó de rocha. Por exemplo, tem hoje, por exemplo, agora eu conheci um lugar lá na Argentina que eles usam muito esse trato de pó de rocha de vulcão para dar essa mineralização, né? Porque às vezes quando a gente come um produto como um tomate, às vezes a gente hoje, muito dos tomates, a gente percebe... Aguado, uma coisa assim. É uma água. A gente come, parece uma coisa de água. Quando tem um mineralizado, quando vem um tomate orgânico, né? Ele vem vivo, né? Ele vem vivo. A gente sente os minerais, parece que tomando conta do nosso corpo, assim, né? Quando a gente toma um tomate gaúcho orgânico, assim, né? Absurdamente diferente. E às vezes esse não mineralizado, esse aguado, ele tem um custo mecânico, um custo de energia muito maior do que um material que vem, não estou dizendo orgânico como se aquele que vem que tem o selo orgânico, mas aquele que tem o trato, os produtores disso tem o manuseio orgânico. E eu acho que isso talvez seja agora o nosso novo paradigma aqui no Brasil. Utilizar muito bem essas práticas, questões de energia, que cada propriedade pode ter, cada propriedade rural, cada propriedade familiar pode ter, né? E isso é um papel, talvez, eu penso muito no papel da Conab, que ela está começando a discutir forte essas questões, essa transição, né? Né? Talvez essa agricultura mecanizada que a gente importou e agora tem que pensar de uma outra maneira, não utilizar tanta energia e focar principalmente na qualidade, né? Nessa questão da ciclagem de nutrientes e cuidar principalmente do nosso solo, né? Que hoje a gente consegue ver, hoje como a gente tem no nosso dia a dia esses alimentos mecanizados, que a gente consegue ver essa diferença. Perfeitamente, claro. Então, isso vai ser um paradigma hoje, né? Não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas hoje eu vejo, a gente consegue ver, eu pelo menos consigo ver no meu dia a dia, né? Essa diferença da qualidade dos alimentos. Vamos ouvir o nosso... a gente está, enfim, esse assunto da preservação, né, do meio ambiente através da agricultura de pouco impacto de carbono, né, pouca emissão de carbono. Regenerativa. A agricultura regenerativa é o termo correto. Ele é um tema apaixonante, né? Ele abre 1001 discussões, assim. Mas a gente precisa, no escopo de toda essa discussão de como seria o mundo ideal da produção de alimento saudável, né? Pelo nosso agricultor, a gente precisa colocar na conta que nós temos que ter uma preocupação de que se a gente vai criar esse tipo de necessidade, não porque o agricultor está gerando carbono em excesso na atmosfera. Sim. É o homem da cidade que está criando excesso. Sim. Né? E a gente está pedindo ajuda para o agricultor, que na prática dele ele nos ajude a resolver um problema que ele não criou. Sim. A gente não pode, com isso, encarecer a operação. Esse é o grande problema, né? Por quê? Porque a gente não tem produção orgânica, majoritariamente orgânica, de hortifruti? Porque é caro. Caro. Sim. Porque a escala de produção é menor do que o produto que tu consegue colocar defensivo agrícola, ele fica mais resistente à umidade, aos fungos, né? E tu consegue produzir em maior quantidade. É por isso que a gente tem mais produto não orgânico no mercado do que produto orgânico.
né? Porque não há uma adesão natural do produtor, a menos que ele tenha a convicção de que ele quer fazer isso. Né? Ele quer, é uma decisão de vida produzir produto orgânico, não é uma decisão comercial. Né? E hoje a gente tem que se preocupar com isso, por quê? Porque tem cada vez menos gente produzindo alimento de verdade na terra. Sim. Nós estamos perdendo para a produção de commodities, nós estamos perdendo para a sucessão familiar, os filhos não querem ficar no campo. Né? Para ter uma ideia, em 2017 a Ceasa tinha 3.200 produtores cadastrados vendendo ao longo do ano no galpão dos produtores. Nós vamos fechamos 2023, não tenho o dado 24 ainda, o dado 23, nós temos 1.567. Meu Deus. Metade. É um problema imenso. Metade. E essa escala vem ano a ano. Nossa. E deve baixar esse ano de novo. A enchente, infelizmente, tirou mais gente do campo. Sim. Esse não é um problema, eu tenho dito isso nos debates internos dentro do governo, o governo do Estado tem já políticas públicas apontadas para esse caminho. Nós precisamos de políticas públicas nacionais para fixar o homem no campo produzindo alimento saudável. Porque hoje está muito mais fácil deixar de produzir banana no litoral e produzir grão, produzir commodity, para vender em dólar. Tu precisa de menos maquinário, tu tem mais financiamento, tu precisa de menos gente do que produzir alimento que dá mais trabalho. Os filhos não querem ficar. Né? Há já alguns caminhos apontados de que é preciso apresentar para essa nova geração a possibilidade de agregar valor no produto que é produzido no campo. Né? Criar marca, melhorar a embalagem, agregar os produtos da agricultura familiar são um caminho que tu agrega, né? Tu gera novos produtos a partir do que é produzido no campo, para que o jovem tenha interesse em criando uma marca específica, trabalhando isso em rede social, vendendo pela internet, criando uma embalagem, né, que dê uma identidade para aquilo que tu está fazendo. Tu consegue chamar a atenção dos jovens para se fixarem no campo e não deixarem a produção de alimento. Então, assim, se a gente quer encaminhar para isso, para uma agricultura para os agricultores da agricultura familiar terem uma produção com agricultura de baixo carbono, né, nós precisamos de uma decisão política institucional de investir nisso e subsidiar o produtor para que ele siga esse caminho. Ao natural, né, não é economicamente viável que o produtor sozinho, com o que ele consegue produzir, o que ele consegue vender, que ele consiga fazer essa transição. Mas importante, Carlos, eu vejo tu falando e eu começo a ver as possibilidades, porque a gente estuda bastante essa área. E eu vejo, a semana passada também estava aqui o Guilherme da FETAG, e foi o mesmo caso que ele falou, e a gente depois conversou, meu amigo, enfim, já há algum tempo a gente conversa outros projetos, enfim, e a mesma preocupação que ele tem, é que realmente os filhos não estão querendo ficar nas propriedades. E aí eu disse para ele o seguinte, existe agora novas técnicas, novos projetos que podem levar... Por que ele não fica? Por que os filhos não ficam na propriedade? Será que é porque tem um baixo rendimento financeiro? E eles estão procurando novos empregos em cidades grandes, enfim? Será que é por isso? Não sei. Temos que avaliar por que essas pessoas não ficam. Só que agora, como o mercado de carbono no Brasil ele foi regulado, dependendo do tamanho das áreas, pode haver crédito de carbono nas áreas e ter um rendimento maior para essas famílias. Esse é um caminho. E aí vem uma outra grande coisa agora. A transição energética, ela não é só de energia elétrica. Isso eu vou falar todos os dias. Ela não é só na transição energética. A transição na energia elétrica. A transição energética, ela é muito mais profunda. Eu vou falar num item, por exemplo, um combustível fóssil que a gente tem, que é o petróleo. Todos os subprodutos que o petróleo tem, uma delas é o plástico. Existe agora o plástico bioagradável. Olha quanta coisa a gente pode transformar isso. E tem produtos que vêm da agricultura, como cana, enfim, que pode ser agregar a esses produtos e a gente transformar e tirar o petróleo desses produtos. Essa é a transição energética realmente que tem que acontecer. E essas novas técnicas
pode ser levado para o campo, porque está lá a base, é cana-de-açúcar, no caso brasileiro, desculpa, claro. no caso brasileiro, a nossa maior emissão de CO2 na atmosfera é por conta de combustível fóssil, não é energia, né? Não, é por conta de óleo diesel e gasolina que vem nos lá veículos. do combustível fóssil, vem de... E se eu não me engano, o segundo lugar é a pecuária, né? Hoje a matriz, hoje 76% da nossa emissão é a transição do uso do solo. É o desmatamento. É o desmatamento. É a conversão da área de vegetação, a área de floresta, em área de pastagem. Se a gente colocar, por exemplo, falou do aplicativo lá, a gente colocar o Wind. O Wind, ele mede a emissão que está sendo feita agora. Se alguém quiser ver ali, depois eu deixo o link contigo aí, se quiser mandar para o pessoal. E tu consegue ver agora. Por exemplo, a gente consegue ver hoje no Brasil, agora, em foco, onde é que está acontecendo essas emissões. E tipo assim, hoje 76% dessa transição de solo. E outra é a questão da energia, né? A questão de combustível. Nas grandes cidades é o combustível fóssil, né? Exato. É isso que está acontecendo. São Paulo tem 14 mil ônibus que rodam todo dia. Olha a questão, só a companhia... Porto Alegre tem 4 mil. Só para vocês terem uma ideia, assim, só o espaço aéreo do mundo emite 3% da emissão do CO2 no mundo. Só as companhias aéreas, 3%. Né? Então, mas aí eu estava voltando aqui. Existem oportunidades para o campo e eu acho que vocês podem, tenho certeza que já estão fazendo, levar essas oportunidades. 10 mil pessoas, 400 empresas ali dentro. Podem levar essas oportunidades e trazer esse pessoal para dentro de vocês. Em vez de ter 1.200, partir para 2.000 pessoas. E por que não partir para o orgânico, que os alimentos... depois o Rafael pode falar, você tem carbono aqui? Tem carbono aqui? Tudo que a gente vê tem. Será que dá para extrair? Nós estamos agora fazendo um projeto de carbono dos grãos. Nós vamos tirar o carbono dos grãos. O agricultor fechou a saca de soja, antes dele colocar no distribuidor, nesse meio tempo, com a nota fiscal, a gente vai calcular quanto que ele tem de carbono. Entendeu? Então, esse ganho não tinha antes. É verdade. A regulamentação do mercado de carbono é um grande salto que a gente vai conseguir dar no Brasil. Então, finalizando assim para a minha colocação, existe oportunidade sim, eu acho que a Ceasa está nesse caminho de transição energética, está começando, e a forma que ela vai financiar isso realmente uma preocupação não só deles, mas de todas as empresas que buscam financiamento, de fazer projetos sustentáveis que realmente o financiador possa dizer, eu quero investir nesse processo, né? Rafael, eu queria saber mais uma coisinha de você. Na tua opinião, o que hoje o indivíduo, as famílias poderiam fazer para contribuir com a transição energética? Hoje cabe muito ela saber tudo que ela vai consumir, pensar sempre na pegada e no lastro que aqueles produtos que elas estão consumindo, entendeu? Qual é a origem do lastro? Quanto que realmente Isso vai, querendo ou não, isso não está muito intrínseco agora nas pessoas, é que pessoas não cabem, né? Hoje tu vai na Europa, em alguns lugares que tem que eles estão sofrendo na pele essa questão por exemplo, nos Estados Unidos está tendo queimados lá, fortes queimados. Lá também na Europa está tendo fortes calores também, na época quando era o verão, né? Junho e julho. E hoje a gente não sofre muito na pele porque a gente tem a gente vive num país tropical, cheio de recursos, mas vai chegar um momento que a gente vai começar a estudar e ver esses lastros, que cada coisa que a gente está consumindo, por exemplo, se a gente está comprar um carro, hoje tem que pensar 2 vezes a questão do quanto que tu vai custar tu ter um carro daqui para frente a diesel, a gasolina, porque cada vez mais esse combustível vai se tornar caro, né? Ver se hoje os alimentos eles têm origem, né? Se tem qual é que são a origem dos alimentos, a gente vai começar a estudar isso, né? Aos poucos, cada dos alimentos eles vão ter muito que tu falou, né? Eles vão ter esse storytelling, né? Hoje hoje na Europa eles estudam muito nas gôndolas da Europa lá qual é que é eles querem saber a origem e o ticket. O ticket de onde é que vem, né? Eles querem saber a origem. Por exemplo, tem umas redes aqui no Brasil mesmo que exportam para a Europa, lá no Vale do São Francisco. Sim, eu estive lá. Eles têm tem vários produtores, eles têm esse storytelling. Cada um tem uma etiqueta,
né? E vai para o Porto de Isso Suape. é sensacional. Desculpa, visitei lá o Vale de São Francisco, que o projeto de irrigação que eles fizeram através do rio lá São Francisco, que é fantástico. Transformaram uma área de caatinga, né, numa zona, na maior zona de produtora de frutas tropicais da América Latina, né, hoje lá, né, em Juazeiro e Petrolina. E eu tive lá numa fazenda, interrompendo aqui, mas que é fascinante. Eu tive numa fazenda em que eu acompanhei, eles têm lá um QR Code, né, na caixinha de uvas, por exemplo. Eles produzem onde eu tive uva, manga, abacaxi e abacate. Eles mostraram uma caixinha de uva. Eles têm lá no QR Code da caixinha de uva que estava pronta para exportar, né? A gente botou lá o telefone, a câmera do telefone, né? Tem a rastreabilidade desde o momento que aquela uva foi plantada, quem plantou, quem foi o funcionário qual que plantou, quais foram os insumos, quem manuseou ela, quem é que colheu, qual foi o funcionário que colheu. A história da família. A tecnologia. Até a entrega na gôndola. É isso que eu estava complementando. Isso está sendo comercializado na Europa. Nos grandes gôndolas da Europa está sendo. Isso vai ser uma realidade para nós daqui para frente. Entendeu? As pessoas vão começar a se interessar, né? O que está consumindo, qual é a sua pegada de cada carbono, qual é que é os insumos que ela está utilizando, porque vai fazer parte não só para a qualidade do meio ambiente, mas para a qualidade da vida dela. Porque essas realidades das mudanças climáticas, elas cada vez mais vai se aproximando da gente de forma sorrateira. Às vezes a gente não sabe, mas isso daí, aí as pessoas vão começando a internalizar essas situações, né? E vão começar a procurar consumir itens que fazem parte que estão... compromisso com essas pautas, né? Você, de novo, né? Eu sou o menos especialista, que aliás eu não tenho nenhuma especialidade sobre o tema, então eu sempre tenho aqui a minha fala sempre do ponto de vista sempre muito singelo, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: primeiro, essa tomada de consciência, o ritmo que ela acontece e o ritmo que o problema se desenrola, não existe uma defasagem irreversível? Porque é o seguinte, a gente está falando aqui, se a gente estiver falando do Brasil... Uma coisa é a gente falar da Europa, da cultura europeia, do nível de consciência, do nível de educação e tudo mais. A gente está falando aqui de um povo que mal come, né? Quanto mais, não pode nem... Mal come, quanto mais vai selecionar o que come. Obviamente vai pelo barato, assim. A minha pergunta aqui para a mesa não existe um grande risco nessa defasagem aí entre o natural não dá tempo. Então tem que ser estimulado. Então, quem? A minha próxima pergunta é quem? Mas tem uma colocação quem ainda para dar uma amplitude. Nós aqui, em Porto Alegre, o habitante que mora lá no Japão, nos Estados Unidos, na Groenlândia, todos estão interligados na diminuição da temperatura do mundo, porque se não diminuir no planeta Terra, não vai adiantar o pessoal do Japão ter um consumo net zero, não adianta só eles, tem que ser o planeta. E eu acho que também a regulação do mercado, não só de carbono, né? junto com o carbono vem outras coisas, vem a questão da legislação ambiental, vem o comprimento dentro do CAR, vem todo um sistema de documentação que os proprietários rurais vão ter que se adiantar. Por quê? Porque as pessoas vão consumir isso e outras coisas, vai ter outros benefícios. E não é só o carbono, né? Por exemplo, a não emissão do nitrogênio, ela equivale a 280 uma tonelada de carbono. Ou seja, se o cara deixar de emitir uma tonelada... Nitrogênio, só para quem não conhece, nitrogênio são compostos sintéticos nitrogenados. Quando tu colocar no solo, quando tu coloca no solo para o alimento, ele gera uma reação química e libera nitrogênio. Vira óxido nitroso. Óxido nitroso, ele é um gás que ele é tóxico. E ele equivale, para a escala de carbono, ele equivale a 800... Cada tonelada emitida de óxido nitroso equivale a 280 toneladas de carbono. Nossa Senhora. Então, isso daí vai ser compensado, então. Isso aí vai entrar agora no mercado, está sendo discutido já aqui no Brasil, a regulamentação. Então, os agricultores eles vão ser beneficiados dentro desse comércio. Esse é o grande ganho da regulamentação do crédito de carbono, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porque essa conexão de que se faz lá na China
impacta aqui e vice-versa, ela vai acontecer a partir do momento em que esse mercado começar a realmente impactar a vida das pessoas. Né? E eu explico num caso concreto, voltando lá para o projeto da SEASA. Com a ajuda da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, da SEMA, da secretária Marjorie, da equipe lá, nós, em fevereiro do ano passado, antes das enchentes, nós credenciamos o projeto, esse nosso pré-projeto, né, da SEASA Verde, num edital aberto por um banco franco-alemão que estava oferecendo 25 milhões de euros para financiar projetos de transição energética. Né, e nós apresentamos lá. Só que como o recurso era grande, nós acabamos não sendo classificados, o projeto estava muito incipiente e o mercado de crédito de carbono não estava ainda regulamentado no Brasil. Isso nos prejudicou um bocado. Porque a gente apresentou um projeto lá, que era um projeto um pouco maior do que esse que a gente está apresentando aqui. Lá no projeto, a gente ia gerar biogás através da usina. Né? A usina não ia só atender os resíduos da SEASA, ela estaria aberta para atender os resíduos também da região metropolitana de Porto Alegre. A SEASA está encravada no meio da região metropolitana, né, da cidade. E o biogás que a gente geraria ali, ele serviria para abastecer os caminhões dos transportadores, operadores e clientes da SEASA, né, que seriam financiados pelo projeto para fazer a transição da sua frota. Ou seja, o projeto faria uma usina de biogás, geraria o biogás com o resíduo do lixo, financiaria as 395 empresas para trocar sua frota por carro, por caminhões, né, movidos a biogás, e a gente geraria o biogás para eles sem custo. Sim. Né? Ou seja, é um projeto com um impacto de emissão de CO2 gigantesco. E não tem ICM, porque eu vou estar dentro de casa. E com outro detalhe. Não, e cumpre o ciclo, né? Não, e com um detalhe muito importante que eu não tinha dito aqui ainda. Tanto o custo da energia quanto o custo da gestão do resíduo hoje na SEASA, esses 600 mil reais mês que a gente gasta, quem paga tá no nosso condomínio lá. Está no nosso condomínio. Quem paga são os atacadistas e produtores. Ou seja, isso impacta no preço do produto. Não, com certeza. O produto chega mais caro por conta desse custo. Se a gente tira esse custo da operação, a gente puxa o preço para baixo. E aí, até quem não come uma folha de alface seria beneficiado. Claro. Porque a SEASA, os hortifruti granjeiros são 40% da cesta básica do Rio Grande do Sul. Exato. Né? Saiu sexta-feira uma matéria na RBS Notícias. O IPCA do Rio Grande do Sul foi mais de 1% menor do que o do Brasil. Né? E sabe o que puxou para baixo o preço? Os hortifruti granjeiros, que baixaram muito nesse segundo semestre. Tem vários fatores ali. O nosso retorno também ajudou. É bem importante que a população cada vez mais vai começar a escolher os produtos, as empresas a consumir os produtos que vão comprar pela rastreabilidade. Esse produto é certificado, eu vou comprar. Eu tenho certeza, se isso aqui for implementado, a minha mulher vai ser a primeira a sair olhando tudo. Sim. Ela adora esse tipo de coisa. Bom, senhores, a gente está se encaminhando aqui para o final, tá, da nossa conversa. Eu quero girar por aqui, tá? Palavras finais, né? Considerações finais, recados, se quiser me mandar um beijinho para a família, tá? Fique à vontade. Não, eu fico imensamente agradecido aí pelo convite, né? Fico à disposição dos senhores aí para qualquer outro convite, qualquer outro esclarecimento também. E agradecer também pela presença aí do Alexandre, do Carlos, do pessoal não conheci ele, tive o prazer de conhecer ele agora. Hoje. Então, e vocês também é a primeira vez, então pretendo vir mais aí, se me convidar, fico com certeza, muito satisfeito. Grato, somos gratos. Bom, eu queria também agradecer demais o podcast, a oportunidade dos amigos aqui de compartilhar conhecimento com vocês e aprender muito aqui hoje com vocês aqui na mesa e agradecer a oportunidade de poder divulgar esses projetos que a gente está fazendo lá, que realmente acho que eles vão para além de o sucesso da nossa gestão, o sucesso das empresas que estão lá dentro. A gente consegue implementar esse projeto aqui, né? E na arquitetura urbana, os arquitetos dizem que há projetos que são verdadeiras acupunturas, né? Tu coloca uma agulha numa parte do corpo e ela irradia benefício para todo o resto. Perfeito. Eu acho que esse projeto, se a gente consegue colocar ele em pé e fazer funcionar, ele vai ser uma acupuntura que pode abarcar as 84 SEASAs do Brasil a seguirem o mesmo caminho, e aí o impacto vai ser gigante. E queria convidar todos os companheiros e amigos do podcast
aí na Ceasa nos visitar, comprar produtos lá. É importante dizer, não só pessoas jurídicas, como pessoas físicas também podem ir lá fazer a sua feira. São os produtos mais baratos que tu vai encontrar de hortifruti Grangeiros. E a gente está à disposição para receber vocês lá de segunda a sexta, todos os dias. Agradecer a presença de novo. Acho que fico feliz assim que eu vejo uma entidade aqui como a Ceasa desenvolvendo esses projetos na área de transição e principalmente quanto eles podem influenciar, não só no estado, ele falou agora no Brasil também, e eu fico assim, 10 mil pessoas lá trabalhando, é muita gente. Olha o que essas 10 mil podem ajudar na transição. E aí vem a gestão da informação. Se essas pessoas estiverem bem informadas, quantas pessoas elas podem impactar e a Ceasa pode ser o início disso dentro de todas as empresas que trabalham lá. E do que depender da gente, assim, de informações, de técnicas, de metodologias para desenvolver, existem algumas metodologias que daqui a pouco o dinheiro está ali dentro mesmo. Saiba como fazer. Sim. A gente tem algumas coisas que depois podemos até trocar informações. Mas agradeço e muito obrigado pela participação. Maravilha. Senhores, Rafael Moura, Carlos Siegli e Dr. Alexandre Tavares, agradeço a todos aí pela participação. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio aqui do TrinoCast CNM. Forte abraço. Até lá.